Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo em Neemias, capítulo de número 8, versos 8 e 9. O texto sagrado diz assim: leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: as páginas de uma nova história de vida. Nós podemos observar, diante dessa leitura, que o que se lia diante de todo aquele povo era a lei de Deus. E ao ser feita essa exposição das Sagradas Escrituras, o texto sagrado nos diz que as pessoas que ouviam a palavra de Deus, e à medida que essa mensagem era explicada, essa leitura traz uma comoção geral às pessoas que ouviam aquela palavra, aquela mensagem. Nós podemos também observar que os capítulos que antecedem essa leitura vão nos falar que aquela obra de reconstrução dos muros havia sido concluída. Jerusalém, que havia sido devastada pelos seus inimigos, começa a ver agora um recomeço de vida. E nós então podemos perceber, podemos compreender que Esdras, ao ler esse livro, ao explicar de forma detalhada, de forma que também os sacerdotes e os levitas contribuíam para explicar as Sagradas Escrituras ao povo, estes, por sinal, eles então percebem algo naquela atmosfera que, sem dúvida, pode ser aplicado às nossas vidas também. O povo, ao ouvir a palavra de Deus, à medida que Esdras abre o livro, esse povo mostra reverência, mostra respeito. Essas pessoas, elas se colocam de pé para ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos perceber logo de início uma primeira lição. Ao se aproximar da palavra de Deus, deve haver uma atitude de respeito da minha parte, da sua parte, porque não se trata de um livro qualquer, mas de um livro que traz ao nosso conhecimento a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Nós podemos observar isso de uma forma muito mais clara quando nós observamos no Evangelho de Mateus o que a palavra de Deus pode resultar. O Senhor Jesus Cristo, numa determinada situação, ele vai comissionar os seus discípulos para que eles pudessem sair por todo o mundo, indo às nações, fazendo sua vontade. E o Senhor Jesus vai mostrar a causa e o efeito. Mateus 28, 18, 19 e 20 nos diz o seguinte: o que é registrado ali são as palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perceba que em nenhum momento o Senhor Jesus nos abandona e que ele dá uma ordem expressa que a palavra de Deus deveria ser ensinada às nações, às pessoas. O que de fato é cumprido, à risca, é feito. Tempos depois nós vamos observar Filipe seguindo de forma muito rigorosa as ordens de Jesus. E isso vai contribuir para a mudança de vida de um homem que estava lendo a palavra de Deus e que não a compreendia. Nós podemos observar isso
no livro de Atos, no capítulo de número 8, dos versos 26 a 38, onde a palavra de Deus ela vai nos mostrar que um anjo do Senhor, ele falou a Filipe e diz a Filipe o seguinte: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se foi, e nós podemos perceber que à medida que Filipe obedece a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, esse, por sinal, era superintendente de todo o seu tesouro, e ele havia seguido para Jerusalém com o intuito de adorar. Esse estava de volta, e esse homem, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Então, o Espírito Santo vai falar a Filipe para que ele se aproximasse daquele carro, e Filipe, ele então o acompanha, ele corre atrás daquele carro. E ele ouviu aquele etíope ler o profeta Isaías, e ele faz uma pergunta contundente: compreendes o que vem lendo? Aquele homem então vai responder a Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E é nessa situação que aquele homem vai convidar Filipe a subir àquela carruagem, aquele veículo, e sentar-se junto a ele. E a passagem que aquele homem estava lendo, Isaías, ela tratava do seguinte tema: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques de quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então perceba você. Filipe, ele explica a palavra de Deus para aquele eunuco, ele começa por essa passagem da Escritura e ele anuncia Jesus para aquele homem. E quando eles dão conta, estão seguindo o caminho afora, eles chegam a um lugar onde havia água. E diante disso, aquele eunuco, ele vai falar para Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Diante disso, diante dessa exposição das Sagradas Escrituras, com tamanha convicção em seu coração, esse homem então está decidido agora, inclusive, a ser batizado. E a resposta de Filipe não poderia ser outra. Filipe vai dizer: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco, ele vai dizer a Filipe o seguinte: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Eles param pela segunda vez, mas agora é com um outro objetivo. Ambos desceram à água e Filipe batizou aquele eunuco. Tenha você a certeza, o restante daquela viagem daquele eunuco foi completamente diferente, pois as páginas de uma nova história de vida haviam se concretizado. E eu desejo imensamente que quando você se deparar com as páginas da Bíblia, você possa perceber que a Bíblia quer fazer em sua vida, a palavra de Deus quer fazer em sua vida, uma nova história. Que Deus em Cristo Jesus inicie esse projeto hoje em sua vida. Que Deus abençoe.